Muito bem, queridos, dentro do contexto da lição número 8, falando sobre o sábado e o tempo do fim, vamos falar hoje sobre a parte de domingo, dia 14 de maio, dia das mães, que foi muito comemorado. As pessoas estavam todas assim alegres, visitando suas mães. Inclusive, eu saí com o meu carro às 18 horas, pude ver a quantidade de trânsito que estava ocorrendo por conta de pessoas se deslocando, saindo das casas de suas mães. Realmente um dia muito concorrido. Deus abençoe nossas mães. Agora falando sobre a lição, sobre o juízo, sobre o acerto de contas, Deus vai nos pedir contas de todas as coisas que nós fazemos nessa terra. O que somos nós, afinal? Somos apenas um aglomerado de células sem nenhuma responsabilidade? Ou somos apenas, na melhor das hipóteses, um upgrade dos macacos africanos? Então, as pessoas que pensam que são apenas, como diz a pseudociência, que as pessoas são apenas um aglomerado de células que se desenvolveram em bilhões de anos, então as pessoas não têm nenhuma responsabilidade com respeito às suas escolhas, os seus atos, e por isso as pessoas então perdem o foco daquilo que é o principal. Um professor, ele estava diante de sua classe e levantou uma folha com com um ponto preto no meio e perguntou para os seus alunos: o que é que vocês estão vendo? E eles disseram: estão vendo um ponto preto. E ele insistiu: o que é que vocês estão vendo? Professor, apenas um ponto preto que o senhor desenhou aí. O professor disse: mas vejam direito, vocês não vendo mais nada? Disse: não, disseram os alunos, apenas um ponto preto. O professor disse: muito me admira a resposta de vocês. Vocês deixaram de ver o principal. Aqui tem uma folha branca com um ponto preto. Vocês estão focando apenas o ponto preto e perdendo de vista tudo que existe em redor, além dessa folha de papel branco. Isso quer dizer que em nossa vida, nós podemos estar perdendo o foco daquilo que é o principal. Deus nos fez e a criação nos leva a um acerto moral com Deus. Somos responsáveis por nossas escolhas, nós temos livre-arbítrio, fazemos o que nós queremos nessa vida, mas uma coisa é certa: Deus irá cobrar dos seres humanos o resultado de suas escolhas, para o bem ou para o mal. Não existe ninguém inocente neste mundo, embora o apóstolo Paulo diga que Deus não levará em conta os tempos da ignorância, aquilo que a pessoa não conhecia. Porém, Deus dotou o ser humano de uma consciência que pode representar que o ser humano tem conhecimento íntimo, interno, do que é certo e do que é errado. Uma missionária foi pregar o evangelho no meio dos índios, no Amazonas, em tribos incultas, e ela ficou impressionada. Eles tinham uma espécie de consciência moral daquilo que é certo e que é errado. Por isso, Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 226, ela escreveu que os seres humanos são responsáveis por suas atitudes e Deus vai cobrar dos seres humanos, porque é o único ser no planeta, a coroa da criação, que Deus dotou de uma consciência moral e que as pessoas conhecem de uma forma ou de outra aquilo que estão fazendo. Por isso Deus vai cobrar dessas pessoas assim o resultado de suas escolhas, dos seus atos. Nós temos uma pergunta, a pergunta número 1, de acordo com Apocalipse 14, verso 7, com Romanos 14, verso 10 e Tiago 2, de 8 a 13, como esses versos se relacionam com o assunto do juízo, do temer a Deus e dar-lhe glória e da adoração? Vamos ler o texto? Apocalipse 14, verso 7 diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Esse é o texto básico. Agora, Romanos capítulo 14, verso 10, o apóstolo Paulo escreveu: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou também, por que desprezas ao teu irmão? Porque nós havemos de comparecer perante o tribunal de Deus, todos nós. Então, se você despreza alguém, você está cometendo uma transgressão. O apóstolo Paulo escreveu isso, Romanos 14, verso 10. O desprezo a uma criatura que Deus criou e que Jesus morreu por essa criatura é de muito valor perante Deus. Ainda o texto de Tiago 2, de 8 a 13, Paulo escrevendo a Tiago, ele escreveu o seguinte: todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se você está fazendo acepção de pessoa,
seja, escolhendo pessoas, desprezando pessoas, cometes pecado e sois então redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos os mandamentos. Tiago 2, verso 10 tem essa citação. Se nós cumprirmos toda a lei e nós assim tropeçarmos em um só ponto, tornamos-nos culpados de transgredir todos os outros mandamentos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se, pois, tu não cometes adultério, mas matas, tornar-se-te transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Então, para a pergunta, como essas três passagens se relacionam com o adorar a Deus, com o temer a Deus e com o dar-lhe glória? Resposta: tudo o que fizermos prestaremos conta diante de Deus. Perante a lei de Deus, seremos responsáveis pelos nossos atos. Inclusive, a lei de Deus solicita a guarda do quarto mandamento, que é o mandamento que pede que nós adoremos a Deus no santo dia do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Porque nele você vai descansar de todas as tuas obras, como Deus descansou, porque o Senhor Deus fez o céu e a terra e no 7º dia descansou. Então, quando nós estamos assim, sendo conscientes diante de Deus, temos que colocar a lei de Deus como parâmetro de nossas atitudes. E dentro dessa lei de Deus, nós temos os primeiros 4 mandamentos, que é amor a Deus. E os 6 mandamentos seguintes, como amor ao próximo. Desses 2 mandamentos, Jesus disse, depende toda a lei e os profetas. É realmente, assim, uma consequência danosa a pessoa ignorar os mandamentos do Senhor. No juízo, os nossos atos serão, assim, levados diante de Deus e prestaremos conta de tudo que fizemos. Agora, como é que Deus vai julgar o ser humano? Qual vai ser o tipo de acerto de contas? Deus vai usar a sua lei como parâmetro para julgar as atitudes humanas. Simplesmente isso. Por isso o apóstolo Paulo diz, não despreze o teu irmão. Ou seja, não faça acepção de pessoas. Ou seja, tema a Deus, dê a Ele glória e adorai o Senhor Deus. E se fizermos isso, nós teremos que olhar para a lei do Senhor, a lei moral. Se bem que tudo na natureza seja governado por uma lei natural. Então só o ser humano, o homem, é o único ser inteligente no planeta e consegue ter discernimento moral e fazer escolhas morais. Muito bem, Deus não nos obriga a adorá-lo, a obedecê-lo, mas Ele cobrará de todos nós o não fazê-lo, porque todos nós somos conscientes daquilo que devemos fazer. E Deus vai exigir uma prestação de conta. Deus abençoe a todos. Possamos ter entendido que vai haver um acerto de contas. E esse acerto será baseado na lei do Senhor nosso Deus. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje do domingo. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para o futuro, para o que é importante, para que possamos colocar nossa vida hoje em harmonia com Tua vontade. Nos dê essa bênção, essa graça de escolhas corretas. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus. Bênção no coração, que possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Foi um prazer transmitir essa lição para vocês hoje. Um pouco de atraso, porque o dia de hoje foi corrido, Dia das Mães, vai para lá e vai para cá. Então, tivemos que gravar só agora. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.